Nós vemos no livro de Apocalipse, no capítulo 13, a respeito das bestas que surgem do mar, também da terra. E nesse capítulo também a gente lê também a respeito do dragão. O Satanás, como ele imita as coisas de Deus, Deus nós sabemos que é o Pai, o Filho e também o Espírito Santo, né? E os três são um. E o dragão aqui, ele é a antiga serpente, o Satanás. E ele, como a gente conhece a história dele, nós sabemos que ele gosta de imitar as coisas de Deus. Então a gente vê aqui também uma trindade, mas uma trindade satânica, né? A besta, o falso profeta e o dragão. O anticristo é a besta. O anticristo, no meu modo de ver hoje, eu fiz um curso básico de teologia há uns tempos atrás e todos que conhecem a Bíblia veem como o anticristo um homem que vai ter um governo mundial, né? Ele vai governar o mundo, será um homem, né? Bom, eu também durante muito tempo acreditei assim. Pode ser que seja também, não duvido, mas hoje em dia eu acredito que esse anticristo, até que Paulo fala também aos Tessalônicos, né, em Tessalonicenses, fala que do anticristo, o homem da iniquidade, né? Hoje, no meu modo de ver, será um sistema global, um sistema que irá governar e reger a terra, reger o mundo, né? Que seria aqui a besta, né? O anticristo e a besta são a mesma pessoa, né? A outra besta seria o falso profeta. Então, a gente vê hoje em dia, num quadro atual, eu veria hoje como o anticristo, a besta, um sistema político, um sistema governamental que possivelmente vai controlar o mundo inteiro, né? O mundo inteiro será regido por tal sistema, né? Nações talvez se ligarão por meio desse sistema de governo, né? Pode ser que seja assim. Porque o livro de Apocalipse, ele é um livro que ele traz consigo também muitos enigmas, né? E algumas maneiras de interpretação. Claro que tem muitas coisas aqui que nós vemos concretas, né? Mas existe coisas que às vezes dá margem para outras interpretações, né? O falso profeta, quem poderia ser o falso profeta, né? Segundo teologia, porque a teologia, meus irmãos, ela não é igual em todos os segmentos religiosos. Para quem não sabe, um exemplo, a igreja pentecostal ela tem uma teologia, né? De uma maneira. Os tradicionais também têm uma teologia também de uma outra maneira, de uma outra visão. Então a teologia em si ela é um estudo da Bíblia, mas as conclusões são tiradas de acordo de visões, né? Através da visão que aquele criador da teologia ele teve. Por exemplo, você compra uma Bíblia, Bíblia de estudo tal, 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 tal. Aquela Bíblia ela vai ter um estudo de acordo com a visão de alguém, né? Então, os cursos de teologia também são assim desse jeito, né? Então, pelo que a gente sempre aprendeu, o falso profeta seria um líder religioso, né? Seria um líder religioso. Mas, hoje em dia, vendo um quadro tão atualizado, eu poderia deduzir que o falso profeta seria a mídia, né? Porque no capítulo 13, no versículo que nós vamos ler aqui, ó, versículo 14, diz assim: e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra fizesse uma imagem à besta e recebera a ferida de espada e vivia. Também a Bíblia vai nos dizer a respeito de espíritos como rãs, que profetizavam, que proferiam palavras de engano. Hoje em dia, qual é a maneira mais rápida para que a gente possa ver as informações?
É através das mídias, né? E a mídia pode ser mídias sociais, pode ser a mídia televisão, rádios, né? Então, por intermédio desses instrumentos é aonde que surgirá as informações, sejam informações verdadeiras ou informações falsas. Claro que o espírito do engano, ele vai agir na área de enganar as pessoas, a levá-las a adorar a besta, a adorar ao sistema, a adorar, a aceitarem aquele sistema. Faça uma reflexão sobre isso. Ou o que você acha, você pode deixar aqui nos comentários. E a besta, ela enganará as pessoas. Então vai precisar de um falso profeta para poder levar as pessoas a crer naquilo. Então, provavelmente será um sistema governamental, né? E o falso profeta é o que vai dar vazão, o que vai dar credibilidade ao sistema. O que a gente pode ver hoje pelas mídias, né? Então as pessoas estão, hoje em dia, aqueles que não estão em Cristo, num tempo atualizado, eles estão pessoas sem visões. Porque quando o Espírito Santo ele não atua na vida de uma pessoa, dificilmente essa pessoa vai ter uma visão a respeito da verdade. É por isso que hoje em dia se tem um ditado, né? Que o poste hoje em dia está mijando no cachorro. O que, que as pessoas estão querendo dizer com isso? As pessoas estão querendo dizer que a verdade hoje não é mais verdade, né? Hoje em dia quem dita o que é a verdade são pessoas que têm poder, né? Porque o ser humano mesmo em si, a Bíblia mesmo diz que no final dos tempos, por ter o amor se esfriado, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Antigamente aquele senso de justiça, assim, um exemplo, quando a pessoa fazia uma coisa de errado, ela logo se prontificava em consertar o erro dela, né? Hoje em dia não mais. Hoje em dia as pessoas não querem mais consertar os erros dela. Elas querem apenas ter razão. Independente se elas estão certas ou erradas, elas querem ter razão e não se preocupam mais. Mesmo que elas saibam que estão erradas, elas querem estar certas. E esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E quem dita o que é certo e o que é errado são as pessoas que têm poder. É elas que falam o que está certo e o que está errado, né? O certo está certo quando lhe convém, o errado está errado quando lhe convém. E o falso profeta vai fazer uso da mídia para poder propagar o engano e deixar cada vez mais o mundo pior. E as coisas vão cada vez mais piorando, porque o egoísmo humano, ele tem se aumentado demais. Tem se aumentado. Sempre o mais forte vai oprimir o mais fraco, né? E as pessoas estão vendo isso, ao invés de se mudarem para melhorarem, elas estão seguindo os mesmos exemplos. E não tem como Deus operar, fazer coisas boas acontecerem num contexto desse. Então, infelizmente, essas bestas que a Bíblia do Apocalipse capítulo 13 ela se refere, elas estão tomando espaço no mundo numa grande proporção e o espírito do engano já está operando. Então, nós vemos que hoje em dia até difícil é você falar a verdade. Você pegar, falar algo que é correto. Hoje em dia, o que é correto está errado e o que era errado está correto. Por que o que acontece hoje em dia? Porque pessoas que têm o poder, elas ditam o que é certo e o que é errado. Só que isso aí nunca vai dar certo. Por quê? Porque sempre vai variar. É certo até um ponto. A partir do momento que começa a incomodar, tá errado. Note que nunca tem uma estabilidade, mas as pessoas não conseguem enxergar. Porque o espírito do engano tem controlado a vida delas. No livro de 1 Reis, no capítulo 21, esse aqui é um vídeo um pouquinho longo, meus irmãos, mas eu peço que vocês tenham paciência para que a gente possa ter um entendimento e você ter uma reflexão sobre esse assunto. Olha, no livro de 1 Reis,
no capítulo 22, eu queria ler aqui com vocês a respeito de um cenário. Um cenário que aconteceu até mesmo no mundo espiritual, para que a gente entenda o que acontece nos nossos dias atuais. 1 Reis, capítulo 22, nós vamos ler assim, o versículo 20. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? Acabe era o rei de Israel. E um dizia desta maneira e outro de outra. Isso daqui era uma interação no mundo espiritual. O profeta Micaias estava vendo isso. E olha só, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Agora esse espírito aqui, eu não sei se era um anjo de Deus, se não era. Até se você tiver um conhecimento bíblico e quiser escrever aqui no comentário, porque eu não sei. Da onde saiu esse espírito? Olha lá, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? Deus perguntou para aquele espírito. Provavelmente deveria ser um anjo de Deus. Há alguns que vão dizer que não era um anjo de Deus porque ele trabalhava no engano. Outros vão dizer que não, pode ser um anjo de Deus sim, porque para poder se apresentar diante de Deus, teria que ser um anjo de Deus, né? Então, mas eu acredito que seria um anjo de Deus, né? E aí Deus perguntou: como é que você vai enganar Acabe, vai induzir ele? Olha só, meus irmãos. E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ele tinha quase 400 profetas ali profetizando. E esse espírito diz para Deus: eu vou induzir Acabe a ir para a guerra em Ramote Gileade contra os sírios, e lá ele vai morrer. E tu induzir, na boca de todos os seus profetas seria um espírito de mentira. E olha o que Deus disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Ou seja, quando o rei Acabe estava ali junto com o rei de Judá, o Josafá, estava ali. Josafá falou para ele: eu vou com você na guerra contra os sírios para tomar Ramote Gileade, que era uma cidade que os sírios tinham tomado de Israel. Aí o rei Josafá disse assim: eu vou com você, só que antes vamos consultar os profetas de Deus para ver o que Deus vai falar. E aí Deus permitiu que esse espírito fosse lá na boca dos quase 400 profetas e dissessem a Acabe: pode ir à peleja porque você vai vencer. Só que na verdade ele iria ser morto lá. E aí tanto o rei Acabe como Josafá creram nas palavras daqueles profetas. Eles creram no engano por permissão de Deus. E morreram. Morreu o rei de Israel e o rei Josafá quase morreu também nessa. Então, o espírito do engano hoje ele opera. Ele está operando através do egoísmo humano, através da soberba humana, da arrogância. E quanto maior se multiplica a iniquidade, mais ainda o homem vai se afastando de Deus e cada vez mais o adversário da humanidade vai tendo mais força. Porque o ser humano, sem Deus, ele se torna uma vítima fácil. E qual é a função do adversário da nossa alma? Oprimir, subjugar, maltratar e destruir tudo que Deus criou. Então, meus irmãos, deixa esse vídeo de reflexão para que você entenda que o espírito do engano, ele vai enganar sempre aqueles que não têm o Espírito de Deus. Mas todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles não serão enganados. Então creia, meus irmãos. Creia em Deus, creia em Cristo, para que você não seja enganado pela besta, pelo falso profeta, pelo dragão. Não seja enganado pelo anticristo. O anticristo, ele é tudo aquilo que se volta contra a obra de Deus, contra Cristo. Mas já vencemos todo o mal pelo sangue de Jesus.